Graça e paz, irmãos. Vamos abrir lá na primeira carta de João, capítulo 2. 1 João 2. Nós vamos ler de 1 a 17. 1 João, capítulo 2, de 1 a 17. A gente já falou de 1 a 6, né? Nós vamos dar uma lida no capítulo quase todo aí, de 1 a 17. Depois a gente para orar. 1 João 2, de 1 a 17. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Muito bem, a gente começou na semana passada no capítulo 2 e caminhamos até o capítulo 6, é isso, né? Se eu não me engano, foi isso que a gente conseguiu fazer. A nossa ideia hoje é ir, então, do 7 até o 17. Por que não até o fim do capítulo? Eu até gostaria que fosse, mas vai entrar num assunto mais difícil, mais polêmico. E já que vamos entrar num assunto polêmico, que é sobre anticristo, eu vou deixar para a próxima semana a gente fazer meio que um catado das principais teorias escatológicas, para os irmãos compreenderem, né, as principais ideias que há nessas teorias, e há muita confusão quando se fala em fim dos tempos, apocalipse. Então a gente vai falar um pouquinho rapidamente, claro, sobre isso antes de começar no texto propriamente dito. Isso na próxima semana, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui com os versos de 7 a 17. Só para a gente relembrar, né, aquilo que a gente viu na semana passada, o texto mostra no primeiro verso que o pecado na nossa vida tem que ser como um acidente, não pode ser algo planejado. Infelizmente, a gente peca, né? Nós temos o problema do pecado em nós, a queda trouxe uma consequência drástica na nossa vida. Nós somos tendentes ao pecado, não é? A nossa natureza tornou-se depravada. Claro que quando a graça de Jesus entra no nosso coração, essa depravação, ela não é total, mas ainda assim a nossa natureza pende para o mal e a gente tem que lutar contra o pecado. O pecado não pode ser planejado, mas quando a gente pecar, né, o texto dá uma notícia maravilhosa. Já tinha feito isso no primeiro capítulo. Nós podemos confessar o nosso pecado e Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. E agora, no primeiro verso do capítulo 2,
diz que nós temos um advogado, alguém para nos proteger, alguém que está do nosso lado e que intercede por nós, né? Isso é maravilhoso saber dessa grande bênção. Tanto que nós falamos que Lutero dizia que esse texto deveria ser pintado com letras de ouro escrito no coração. Tamanha importância que é Jesus sendo o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado e também diante do trono do Pai, apresentando os nossos problemas. Aí o verso 2 vai falar que Cristo, né, além de ser o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus está irado contra o pecado, Deus está irado com todo aquele que está longe, afastado dele. Deus é santo, santíssimo, não é? Deus o Pai. E aí, Jesus é o único que pode se fazer como um de nós, foi o que ele fez, e aplacar a ira de Deus. Né? Deus é propício a nós por meio de Cristo. E nós falamos algumas coisas assim importantes, que não é que Deus não trata a gente como culpado, nós somos culpados sim. Não é que Deus acha, então nós deixamos de ser culpados? Não. Só que alguém pagou o preço dessa culpa. Deus é justo, não é? E alguém pagou o preço dessa culpa. Quem foi? O próprio Filho de Deus. E isso foi feito por amor. Não foi algo obrigatório, não é? Porque tinha que ser feito, né? Claro que se Jesus não fizesse isso, todos nós iríamos para o inferno. Mas a motivação foi o amor de Deus. Deus, o Pai, nos amou. Ele podia ter deixado a gente para o inferno. Mas não, ele nos amou e enviou Jesus. Jesus agiu da mesma forma. Ele foi à cruz por amor a nós. Não é? Então a gente sabe disso por vários textos das Escrituras. Nós falamos aí sobre isso. Aí a partir do verso 3, de 3 a 6, né, vai falar sobre a importância da palavra contra o pecado. Aquele que diz que conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso. Ou seja, se nós dizemos que somos de Jesus, a gente tem que andar de acordo com os mandamentos. Senão, segundo João, é um teste, né, para perceber se a pessoa é de Deus ou não. Se ela está fazendo a vontade de Deus, ela é de Deus. Se ela não tem preocupação em viver de acordo com a lei do Senhor, é sinal de que ela está totalmente afastada aí do caminho do Senhor. O que é interessante é que João parece brincar com as teorias gnósticas. Lembram que o grande problema aqui de João é ir contra o protognosticismo, aquela teoria que dizia assim, por um conhecimento intelectual eu encontro a salvação. E ele está dizendo que não é assim, não. A salvação é por meio de Jesus. E do relacionamento com Jesus. Também não é só ter Jesus como um conhecimento intelectual. Aliás, se você chegar no nosso Brasil e falar para as pessoas sobre Jesus, a maioria conhece Jesus, entre aspas. Sabe que Jesus veio e morreu na cruz, não é? Os romanos lá condenaram, Pilatos lavou as mãos. A história, quase todo mundo sabe. Mas aquilo não fez sentido na vida da pessoa. É esse tipo de conhecimento a que João se refere. Um conhecimento de ter intimidade com Deus. Então não é só conhecer o Jesus histórico, né? Nós precisamos conhecer Jesus de ter intimidade com ele. E agora, a partir do verso 7, né, ele vai dizer assim, nosso texto de hoje é a partir do verso 7, tá? Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então ele vai falar de um mandamento antigo, que não é difícil de descobrir qual é, porque o assunto dele, do parágrafo, é ódio, né? Ódio contra o irmão, dizendo que não podemos ter ódio contra o irmão. Né? Então, o mandamento a que ele se refere é amar ao próximo como a ti mesmo, que é muito antigo. Não é? Podemos lembrar dos mandamentos ou da lei do Senhor, lá em Levítico, por exemplo, Levítico 19, há vários textos mostrando que a gente tem que amar a Deus. O Senhor Jesus, ele resume os mandamentos dessa forma, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Então nós não podemos odiar as pessoas, muito mais um irmão, não podemos. Não é? No entanto, é interessante que ele fala assim, eu não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Verso 7. Aí chega no verso 8. Todavia vos escrevo novo mandamento. E você fala, peraí, ele acabou de falar uma coisa, está dizendo outra agora? Né? Por que que ele usa essa diferença? Porque em Cristo, esses mandamentos, eles têm uma força muito maior. Por exemplo, há pessoas que pensam assim, Novo Testamento é graça, Antigo é lei. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Antigo Testamento é lei.
O que Jesus faz no Sermão do Monte, por exemplo? Ele pega os mandamentos e dá a verdadeira interpretação deles. Se nós não tivéssemos a interpretação de Cristo, era mais fácil cumprir os mandamentos. Mas pela interpretação de Cristo, nós reconhecemos o quê? É impossível cumprir cabalmente os mandamentos. Foi só ele que cumpriu. Não é isso que ele faz no Sermão do Monte? Quais são os exemplos? Você tem que amar as pessoas, amar o seu irmão. Mandamento da palavra de Deus. Aí Jesus diz, ame o seu inimigo. Isso é mais difícil para a gente, não é? Qual que era a lei lá no Antigo Testamento? Se alguém te bater, você vai e bate também. Né? Agora Jesus diz, oferece outra face. Caminha, né? Se alguém fala para você caminhar uma milha, caminha outra milha. Né? Tenha paciência, negue a si mesmo em prol do amor ao próximo e assim por diante. Mesma coisa quanto ao adultério, não é? Jesus diz, não é só a atitude, mas o próprio cobiçar, olhar com intenção impura, isso já comete o adultério. Então vejam que o que Jesus faz no Novo Mandamento ou no Novo Testamento, ele dá a verdadeira interpretação da lei, e é isso que João está dizendo. Olha, o mandamento ele é antigo, mas eu estou mandando, aliás, agora ele tem um peso maior. Agora não podemos mesmo odiar o nosso irmão. É o que ele vai falar logo depois, né? A gente chega lá. Então os judeus esperavam que o Messias ia fazer uns novos mandamentos. E na verdade o que o Messias veio fazer foi cumprir o mandamento. Né? Foi realmente cumprir. Por quê? Somente alguém que pudesse cumprir cabalmente os mandamentos para nos dar a salvação. Né? E aí o verso 9 diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha só, a palavra dele é duríssima. Odiar o irmão implica em andar nas trevas. Demonstra-se ódio quando não cuidamos um do outro. A gente precisa cuidar um do outro. Senão nós não estamos amando como devemos amar, né? Ajudar as pessoas que necessitam. Qual que é o grande problema? Vamos lembrar lá na introdução. A ideia que os gnósticos criaram foi a seguinte: alguém está passando necessidade? Deixa passar. Porque o corpo é ruim, desagrada a Deus no corpo. É só o espírito que agrada a Deus, os gnósticos diziam. Né? Então qual que era a ideia do gnóstico? Deixa a pessoa passar necessidade no corpo que ela vai estar assim agradando ao Senhor. E aí João está indignado com essa ideia. Ele vai falar lá na frente que nós precisamos amar de fato e em verdade, não apenas de palavra. Não apenas dizer que amamos. Não, a gente tem que amar de fato e em verdade. Nós não podemos simplesmente abraça o irmão que está do seu lado na hora do culto, que é tão legal, sai do lugar, abraça, e aí, no dia a dia? Você está preocupado com ele? De repente, na hora do culto, você até cumprimenta o seu inimigo, né? Não é? Porque tem que fazer, o liturgo, né, o pastor, sei lá, alguém pediu para abraçar, e aí? Será que no dia a dia você tem esse amor de preocupação, né, de cuidado um com o outro? Então, o que ele está dizendo é que a gente tem que demonstrar amor um pelo outro, não apenas dizer que ama. Andar nas trevas, ou seja, não possuir a luz do Evangelho. E o Evangelho traz para a gente ensinamentos preciosos sobre amor. Né? Em outras palavras, João está dizendo assim, aquele que não age por amor não é convertido ao Senhor. Ele está sendo duro. Ele está dizendo, olha, você quer identificar alguém que não é convertido? Alguém que não está agindo por amor. Ele é ou não é convertido. Né? Aí o verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então quem ama, e olha aqui que é interessante, quem ama não oferece ocasião alguma para que outros tropeçam por conta do seu mau testemunho. Se você realmente ama alguém, cuide do seu testemunho. É isso que João está dizendo em outras palavras. Não é? Se você realmente ama alguém, que a sua vida seja um motivo de bênção para alguém, e não motivo de morte, de escândalo, de problema. A gente identifica ou se identifica nisso, né? Será que a gente, com as nossas atitudes, a gente está demonstrando o amor de Deus?
Ou, quem sabe, está denegrindo a Deus, denegrindo a igreja, denegrindo as pessoas, não é? Aí a gente tem que tomar cuidado para não fazer as pessoas tropeçar pelo nosso exemplo, não é? A ideia usada aqui no texto, o texto diz assim, verso 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. A palavra tropeço aí, ela significa um graveto. Talvez alguns irmãos aqui já fizeram aquela caça de algum bicho, passarinho, na selva, na roça. Você coloca uma espécie de uma gaiola e deixa um gravetinho, um pauzinho lá, né? Amarrado, né? O bichinho vai lá comer a comida e na hora que ele come a gaiola cai e prende ele, né? A palavra tropeço, ela vem daí, né? Um graveto móvel, uma armadilha. Então a gente não pode criar armadilhas para as pessoas com a nossa vida. É de onde vem a expressão, a palavra graveto a que eu estou me referindo, é traduzida por tropeço, por escândalo na Bíblia. Ela significa literalmente escândalos no grego. Né? Então a gente não pode agir dessa forma. Os falsos mestres estavam levando o povo a armadilhas com seus ensinamentos errados. Então vejam qual que é a ideia de João. Ele está dizendo, cuidado com as armadilhas desses falsos ensinamentos. Esses caras estão com intenções, eles estão mal intencionados quando ensinam o que estão falando para vocês. Então ele está preocupado com o que está acontecendo na igreja. Aí o verso 11, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas aqui é uma referência à corrupção moral e espiritual da humanidade. Como é que está a humanidade? Em trevas. Ela está totalmente caída. Nós vamos falar daqui a pouco, nos versos seguintes, sobre o mundanismo. O que é o mundanismo? Né? Senão um mundo sem Deus e contrário a Deus, contrário aos valores de Deus. Né? É a mesma coisa que ele usa aqui no verso 11, quando fala de trevas. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, está andando de acordo com o mundo e não de acordo com Deus. Andar nas trevas sem ter rumo, né? A palavra indica que algo contínuo, andar nas trevas, ou seja, continuamente anda nas trevas, não anda de acordo com a luz da palavra de Deus. E ele faz de novo uma brincadeira com os gnósticos. Porque a palavra que ele usa aqui para andar é a mesma palavra que Aristóteles criou para os seus seguidores. Não é? O que os seus seguidores faziam? Andavam de lugar em lugar, de praça em praça, pregando a filosofia grega, filosofia de Aristóteles. É o que nós chamamos de peripatético. É a palavra que ele usa aqui. Né? Ele está fazendo uma brincadeira. Olha, esses gnósticos que estão andando por aí falando um monte de coisa, eles estão, na verdade, andando nas trevas. A luz de Deus não é essa, não. A luz do Evangelho não tem nada a ver com isso que eles estão ensinando. Eles estão cegos e levando o povo à cegueira. Olha só o que diz no final do verso 11. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aí a gente a gente vai para as Escrituras e ela diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quer andar na luz, se você quer não tropeçar nas coisas da vida, ande na luz da palavra. Ela é luz. Os falsos ensinamentos não vão te trazer luz. Aliás, Provérbios 4,19 diz assim: o caminho dos perversos é como escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Eles tropeçam e nem percebem. Não é? Mas é o caminho dos perversos. Nós que somos crentes devemos saber por onde andamos. Devemos andar na palavra do Senhor. Aliás, Paulo diz aos Colossenses que nós devemos andar em Cristo, não de acordo com a filosofia. Vãs filosofias e sutilezas, ele diz lá em Colossenses 2, verso 8. Então a gente não pode ser cego, né? A gente tem que andar de acordo com as Escrituras, na luz das Escrituras. Aí o verso de número 12, ele passa a trazer uma palavra de encorajamento à igreja. Até então, ele está indo contra aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Ele está indo contra aqueles ensinamentos dos que andavam por aí ensinando coisas que não eram a luz do Evangelho, não é? Levando o povo à cegueira espiritual. E dos versos 12 a 14, ele traz uma palavra de encorajamento para a igreja. E ele vai ser muito carinhoso com a igreja, ele vai usar expressões carinhosas. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome.
né, do nome de Cristo. Ele já tinha falado disso no começo. Filhinhos era uma lembrança de que eles eram filhos de Deus acima de tudo. Vocês são filhos de Deus. Igreja foi comprada por um preço alto, o sangue de Cristo. Foi em Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Eram também filhos do apóstolo João. Ele considerava cada membro da igreja como seus filhos. Já pastoreava aquela igreja há tantos anos. Então era uma maneira carinhosa de tratar aqueles membros locais, né? E aí ele diz assim, eu vos escrevo. Ele usa aqui no verso, interessante a diferença aqui. Até aqui ele está usando o verbo no presente. Depois ele vai usar o verbo no passado, eu vos escrevi. E ninguém sabe o motivo, na verdade, né? Ele usa aqui, por exemplo, o verbo escrever 13 vezes na carta, 7 vezes até o verso 13, ele usa no presente. 6 vezes ele vai usar no passado. Por que ele fez isso? Alguns falam, talvez ele tenha escrito essa carta em 2 períodos. Pode ser. Mas pode ser que não tenha um motivo lógico, óbvio. Aliás, isso nós percebemos nas escritas dos autores bíblicos. Quando você pega uma carta de Paulo, por exemplo, aliás, eu comentei com algumas pessoas como foi difícil expor Tiago. Porque Tiago ele muda de assunto de repente. Ele está falando de uma coisa, ele muda completamente e parece que você está lendo o livro de Provérbios, que tem vários provérbios, vários ensinamentos. Isso é muito difícil, porque não há uma sequência lógica. Ele muda de assunto, ele volta no outro capítulo, depois ele muda de assunto e volta num outro capítulo. Tiago vai fazer isso, porque eles são diferentes do jeito de Paulo escrever. Paulo era alguém muito versado na filosofia, ele usa muito da lógica, e ele vai te levando a um caminho. Não é? Mas os outros escritores da Bíblia, eles não são tão assim. Deus usou aqueles homens na simplicidade deles, escrevendo coisas tão ricas, tão preciosas, mas cada um de acordo com a sua característica. Então, não há um motivo lógico. Aliás, é muito provável que não tenha um motivo específico do porquê que ele mudou o verbo. Mudou. Talvez porque quis mudar, não é? Nós não temos motivos específicos aí, ou intenção. Qual era a intenção do autor? Provavelmente não teve intenção alguma. Nós não sabemos, na verdade, né? O que nós sabemos é o que ele está ensinando. Então, olha só, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A ênfase de João é no perdão de Deus. A salvação não é por um conhecimento gnóstico, não é por um conhecimento intelectual, não é o tanto que você conhece de Bíblia ou de Jesus, mas é por aquilo que Jesus fez por você na cruz. A salvação é pela obra de Deus em nós, não é? Não é pelo tanto que nós conhecemos. A ênfase é essa, os pecados são perdoados por causa do nome de Cristo. Pela obra dele, aquilo que ele fez na cruz, nós temos o perdão do nosso pecado. E aqui de novo ele usa o verbo no tempo perfeito, aquela ação que Jesus fez lá no passado e que tem consequências para sempre, permanente na nossa vida. É algo que ele fez lá há mais de 2000 anos e que até hoje ecoa o resultado. Atingiu o nosso coração e quando atingiu transformou a nossa vida, o nosso jeito de pensar, de agir, e vai fazer isso com todas as outras gerações. Porque é uma obra completa que ele fez, uma obra perfeita. Por isso os tempos verbais aqui estão no perfeito. Além do tempo perfeito, é uma ação única de Deus. Foi Deus quem salvou, não é o homem que salva. Não é o conhecimento que você tem que vai se salvar ou te salvar, né? Aí o verso 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Tá? Eu vou seguir o verso 14, que tem o mesmo assunto aqui, né? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quando a gente pega esse texto, eu creio que muitos, vocês já devem ter visto, ou quem sabe até fizeram isso já, né? Quando a gente pega um texto como esse, eu quero falar para jovem. A gente pega o versículo, principalmente o finalzinho do verso 14, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Acontece que o texto aqui não está se referindo a jovem ou de estatura ou de idade. As expressões usadas aqui por João, eu não tenho como pegar esse texto e falar assim, olha, ele escreve filhinhos para criança, pais, as pessoas maduras, os pais, pai e mãe, e jovem
para jovem da igreja apenas. Claro, você sabe que é uma verdade. Ele está usando algumas ilustrações. O jovem é forte, ele tem vigor, não é? Na maioria das vezes. Mas a intenção de João não é essa. Ele não tem esse propósito. Então os termos que ele usa aqui, pais, jovens e filhinhos, não é para indicar nem idade e nem maturidade. Apesar de que alguns aqui comentaristas, eles até defendem essa tese. É para indicar maturidade, não idade, né? Ou é para indicar idade. Eu não concordo com essa... Nós tivemos o privilégio de fazer uma exegese desse texto lá no seminário. Eu não concordo que essa é a intenção de João, depois de verificar as palavras que ele usa e a intenção dele. Então, João ele está se referindo aqui a toda a igreja, a todo crente. Então, tudo que ele está dizendo para filhinhos, para pais e para jovens, serve para todos os membros. E não, esse aqui é para o jovem, esse aqui não é para mim. Tá? É para jovem. Tá? Não é isso não, ele tem a intenção de atingir toda a igreja, usando de uma forma carinhosa para atingir essa igreja. Então, ele está visando destacar alguns aspectos da posição que eles têm em Cristo. Por exemplo, pais, eles são responsáveis por transmitir às gerações futuras o conhecimento de Deus. Não é? Nós sabemos que esse é um dever nosso como pai. Não é? O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, diz a Bíblia. Foi o que fez acontecer a derrocada do povo de Deus na época dos juízes. Eles não contaram para os seus filhos aquilo que viram. Não é? Então, a ideia dele é mostrar que os pais, eles são responsáveis. E nós, como igreja, somos responsáveis para contar para todas as pessoas, quer seja nosso filho ou não. Nós temos a responsabilidade de passar às gerações futuras tudo aquilo que Deus fez. A intenção não é atingir somente os pais, mas toda a igreja. Os jovens, uma referência à força e ao vigor do jovem para vencer o maligno, né? Mas vejam só, a força está no jovem? Não. A força está em Cristo, no Senhor, não é? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E aí ele vai dizer assim, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. Em outras palavras, que João está dizendo, olha, nós queremos ser jovens ou fortes como o jovem. A palavra de Deus tem que permanecer na nossa vida. E assim nós vamos vencer o maligno. Se a palavra de Deus não permanecer na nossa mente, no nosso coração, o maligno vai causar problema. O maligno vai trazer discórdias, vai trazer dificuldades para a nossa vida. Então a intenção dele é que a gente esteja firme na palavra. Esse é o segredo de vencer, né? De vencer o maligno. Filhinhos, uma referência ao conhecimento que todo filho tem do próprio pai. Se Deus é pai, então a igreja podia ter essa certeza. Né? Deus é o nosso paizinho querido, nós podemos confiar nele como nosso pai, aquele que cuida da gente. Então ele está atingindo aqui toda a igreja. A ênfase dele, né? A palavra de Deus permanece em vós. Esse é sem dúvida o grande segredo da vitória. Quando a palavra permanece na nossa vida, a gente tem a graça de Deus para vencer cada dificuldade. Lembram lá de como Paulo termina o livro de Efésios, a carta de Efésios? Tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Né? Para vencer as ciladas do inimigo. A espada da vitória, a fé, não é? E um monte de coisa, a espada da palavra, toda a armadura que ele coloca lá em Efésios 6. E aí ele usa, de novo para terminar essa parte, nós vamos para outra parte, ele usa assim o verbo no tempo de novo, o verbo perfeito. Tendes vencido o maligno. Não é? Uma ação passada que trouxe resultado. Aquilo que Jesus fez na cruz é o que capacita a gente a vencer o maligno. Nós temos força nele para vencer. Né? E os verbos todos do verso aqui estão no tempo perfeito. Ok? Agora a gente vai para um outro trecho aí, a partir do verso 15, que é o que eu mandei hoje aí para a igreja. Antes da gente ir propriamente nos versículos, são poucos versos, né? A gente não vai demorar não, são pouquíssimos versos, de 15 a 17. Mas algumas coisas assim para a gente introduzir, porque ele vai mudar o assunto aqui, tá? E eu acho muito interessante aquilo que ele fala, né? Qual deve ser a nossa relação com o mundo? Como a igreja deve se relacionar com o mundo, nós que somos crentes? Os essênios, por exemplo, é uma das seitas dos judeus, eles resolveram se afastar da comunidade. Né? Eles criaram uma comunidade deles num deserto. Fugiram
do público, né? Fugiram da sociedade, porque eles achavam que aquela sociedade era muito corrupta, tinha muitas trevas, os valores não eram legais, e eles criaram a comunidade lá em volta do Mar Morto, a comunidade de Qumran, na região do Mar Morto. Será que é isso que Deus espera da gente hoje como igreja? A gente se fechar no nosso mundo, não ter amizade com nenhum incrédulo? Será que é isso mesmo, né? Como que o sistema do mundo, porque mundo aqui, na verdade, é o sistema, bem como os seus seguidores. Ou seja, mundo para João é aquele que está caído ou decaído no seu pecado, mas também tem a ver com o sistema, está decaído por conta de um sistema. Ele vive de acordo com um padrão, que a gente chama de mundanismo, não é? Mas Deus amou esse homem decaído para trazê-lo para a graça, para que ele seja cidadão dos céus e não um cidadão conforme o mundo. Então o que Deus espera de nós? Vejam que há algumas lições da Bíblia, né? A Bíblia fala, por exemplo, que Deus espera que a igreja seja sal e luz, que faça sentido, né? Que realmente faça diferença. Toda a igreja é sal e luz. E a pergunta de Jesus lá em Mateus 5 é: que tipo de sal você é? O que você está fazendo com a luz? Já que você é sal e luz. Ele não está dizendo que você vai ser, não. Ou que você deve ser. Está dizendo a igreja é sal, a igreja é luz. Mas será que é um sal que faz diferença? Ou é um sal que não tem sabor nenhum? Ou o que você faz com a luz? Está escondendo, colocando debaixo da mesa? Não é? A argumentação dele lá no Sermão do Monte. Nós precisamos nos relacionar com o mundo? Com certeza. E aí eu queria perguntar para você, num curso que eu fiz de plantação de igreja um tempo atrás, achei muito interessante a pergunta do professor. Ele disse assim: quando é que você trouxe alguém para jantar na sua casa que não seja crente? Esse ano, a pergunta era, esse ano você fez isso? Trouxe alguém para jantar com você na sua casa e essa pessoa não é crente, não é da igreja, não é de nenhuma igreja evangélica, né? E se você parar para pensar, você fala, poxa, meus contatos, minhas amizades são todas com crentes. Segundo o professor, ele dizia assim, esse é o grande problema de igrejas mais antigas, não levar mais gente para a igreja. Porque o seu vínculo de amizade começa a ser só com crente. No começo que você vem para a igreja, você traz seus amigos, né? Você vai pregando o evangelho, traz seus amigos, começa a encher a igreja. Passou aquele período, você só sai com crente, você não sai mais com incrédulo. Então o desafio seria você convidar para um jantar alguém que seja crente, mas que você faça que seja incrédulo, né? Mas que você faça um jantar de crente. O que é um jantar de crente? É o que eu costumo brincar, que, não sei, você já deve ter ido em churrasco de bêbado, né? Aquela coisa tão desconexa, aquela bagunça, e come, bebe, o cara enche a cara mesmo, e aquela coisa que você não vê paz, não vê vida. As pessoas estão ali desesperadas, o coração está tão vazio, e começa a falar palavrão, e falar... Esse é o padrão do churrasco do mundo. Mas você trazer um incrédulo para dentro da sua casa e fazer um churrasco com ele diferente, que tem paz, que tem alegria, né? Ele vai sentir a diferença. Aliás, eu sei disso porque eu não era crente, né? Não nasci num lar evangélico. Quando eu fui para um acampamento evangélico, eu falei, meu Deus, isso é que é felicidade, eu não sabia. Porque a gente acha que felicidade é o que está no mundo. Mas quando você vai para um ambiente de gente crente, verdadeiramente crente, você sai dali, né, abismado, como que quem sonha mesmo. Nossa, eu não sabia que era possível ser feliz sem usar as coisas que o mundo usa. Porque o mundo usa a felicidade, né? Ou no sexo, ou nas drogas, enfim, precisa de alguma coisa para dar felicidade. Mas não, Jesus é quem pode trazer felicidade. Então a gente precisa se relacionar com as pessoas. Nós não podemos agir de acordo com elas. Então se elas bebem lá no churrasco, elas enchem a cara, não, dentro da sua casa, numa festa que você vai dar, isso não pode acontecer. Não é? E às vezes a gente vê festas de crentes onde bebida é passada o tempo inteiro e as pessoas estão enchendo a cara. Aliás, o Simonton, Ashbel Green Simonton, um missionário que veio trazer a igreja para cá nos Estados Unidos, a primeira função dele foi vender uma revista presbiteriana. E ele viajou os Estados Unidos inteiro. E ele dizia assim, ele não tinha feito a profissão de fé ainda, e ele dizia assim, eu tenho dúvidas com relação a Deus e à igreja, porque essas pessoas se dizem crentes,
Mas elas bebem, elas enchem a cara, elas brigam. E eu não consigo ver isso como alguém de Deus. Ele escreve lá no seu diário várias coisas referentes a isso. Os crentes dando mau testemunho, fazendo as mesmas coisas que os incrédulos faziam. Desse jeito a gente não vai conseguir impactar ninguém, não é esse o desejo de Deus de forma alguma, né? Nós precisamos trazer pessoas para mostrar para elas o que é verdadeiramente a vida em Cristo. Né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus diz isso lá na oração sacerdotal, oração em João 17. Nós não podemos tomar a forma desse mundo, Paulo diz aos Romanos 12, versos 1 e 2. Nós temos que transformar com a renovação da nossa mente, né? E não tomar a forma. O cristão, ele recebe o perdão dos pecados, mas ele continua a ter as suas tentações. E aqui eu lembro do pregador que é muito engraçado, né? Que fala muito para casais, o Cláudio Duarte, quando ele diz assim para os adolescentes: cuidado, seus hormônios não são crentes. Se colocar um casal de namorados num quarto sozinho, numa casa sozinha, vai ficar difícil segurar, né? Os hormônios não são crentes, eles gostam um do outro, eles têm desejo um pelo outro. Então não tem como, né, a gente lutar contra a tentação. Porque não é porque Jesus morreu no meu lugar e eu fui perdoado que a tentação deixou de existir na minha vida. Ela vai sempre me acompanhar. Satanás vai sempre usar alguma coisa para tentar derrubar a gente. E a gente tem que estar firme, forte, com a mente cheia da palavra, né? Cheio do Espírito Santo para poder vencer as tentações. Então agora, a partir do verso 15, ele vai falar sobre esse amor que nós devemos ter a Deus e não ao mundo. Tá? A gente é muito apegado ao mundo. Aliás, João Calvino, ele dizia assim que um dos motivos da tribulação é você desejar a volta de Jesus. Se nós não passássemos por tribulação, nós não iríamos querer que Jesus voltasse. Mas a tribulação é para a gente desejar que ele venha logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é o desejo da igreja, né? Porque a gente é muito apegado a essa vida, a esse mundo, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Verso número 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só o que ele diz. O mundo, então, para João, só para a gente relembrar, é a humanidade decaída, depravada, rebelde contra Deus, juntamente com seu pacote completo, com seus valores deturpados, completamente longe do padrão do amor de Deus, longe daquilo que as Escrituras revelam, ou seja, contrário à vontade de Deus. É o que a gente chama de mundanismo, os valores totalmente deturpados contra o próprio Deus. Então, olha, nós não podemos amar essas coisas. Vejam que a ordem é não amar o mundo. Alguns compreendem assim. Aliás, antes de eu falar sobre esse assunto, o que provavelmente estava acontecendo na igreja é que algumas pessoas estavam amando o mundo. Por isso que João provavelmente está tratando desse problema. Porque ele é duro na sua palavra. Ele diz, em outras palavras, uma tradução possível aqui é: parem de amar o mundo. Ele parece estar dando uma dura, uma exortação. Parem de amar o mundo. Não amem mais o mundo. Dando a entender que um grupo da igreja estava agindo dessa forma, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Será que nós também não estamos em alguma forma amando o mundo? A ordem, e a grande confusão aqui é essa: a ordem não é você deixar de amar as pessoas que estão no mundo. Claro que não. Porque o que João diz no seu evangelho sobre Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Então você ama essas pessoas, você tenta trazer elas para a graça de Jesus, não é? Mas você não pode amar aquilo que ela faz, você não pode concordar com o que ela faz. E você não pode pegar leve com o que ela faz. Se você está numa rodinha de piada e alguém falando palavras torpes, você tem que ser duro sim, porque é uma falta de respeito a pessoa agir assim no meio de crente. Se tem um crente lá, ele tem que aprender a respeitar esse crente. E a gente às vezes não tem coragem de fazer isso. A gente, deixa eles falarem, né? Dá até uma risadinha para ser legal, para ser bonzinho. Não, não é legal. Fecha a cara mesmo para demonstrar que você não concorda com aquilo que está sendo dito. Porque a Bíblia deixa claro que a gente não pode agir nesse meio, né? Dando risadas de coisas sérias, muitas vezes. Há situações que as pessoas falam até mal de Deus. E aí o crente está lá e dando risadinha porque não quer ir contra. Não, nós não podemos agir assim. Nós temos que sim falar
do amor de Deus, mas também tem que ser duro em alguns momentos, né? Então não é que você vai deixar de ter compaixão das pessoas, de forma alguma. Este é um santo amor pela redenção das pessoas. Isso a gente tem que resgatar mais ainda. Eu estou lembrando aqui de alguns nomes, e eu coloquei aqui apenas um para a gente citar. John Knox. Qual que era a oração de John Knox? Dá-me a Escócia, senão eu morro. John Knox vê toda a Escócia perdida, andando nas trevas, no mundanismo, na idolatria, na corrupção. E olha a oração dele todos os dias: Senhor, dá-me a Escócia. Eu não vou sossegar enquanto o Senhor não me der a Escócia. Ele levou toda a Escócia, formando ali a primeira igreja presbiteriana do mundo. A rainha, ela dizia, a rainha da Escócia, do Reino Unido, ela dizia assim: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que um exército de milhares de soldados. Porque ela sabia que era um homem de Deus, que fazia diferença no caminho do Senhor. E esse é o desejo, o amor às almas. Nós precisamos resgatar isso na igreja. Amar as pessoas ao nosso redor, sair um pouco mais despreocupado com os nossos problemas, não é? E estar mais preocupado em atingir o coração das pessoas com a graça de Deus. Mas a gente sai preocupado com tanta coisa do dia que a gente tem para resolver. Aí senta do lado de alguém no ônibus, quem sabe no metrô, no ônibus, que está tão carente, às vezes está até pensando em suicídio, e a gente nem sequer toca né? Ou ainda mais com o celular hoje em dia é um problema, né? A gente se fecha no nosso mundinho, está lá no nosso celular, quando podia estar aproveitando a pessoa do lado para, quem sabe, falar alguma coisa, quem sabe puxar um assunto. Ou, se a pessoa é meio retraída, leva um folhetinho, leva um livreto do cada dia, um cartãozinho do Disque Passo com aconselhamento para a pessoa ligar. A gente precisa fazer alguma coisa pelo mundo, em prol de levá-los a Cristo, né? Ou seja, eu não concordo com o que eles estão fazendo, mas eu amo esse mundo, eu quero trazer esse mundo para Cristo. Mundo, no caso, as pessoas decaídas. Então a ideia não é de amar o mundo, de aprovar, de gostar o que eles fazem, de gostar daquilo que eles fazem, né? De participar do que eles fazem. Não, eu não participo, eu não gosto, eu não aceito, mas eu quero trazê-los para a verdadeira luz, eu quero mostrar para eles o que é realmente amar. Amar ao mundo implica em, segundo o que diz João, não ter amor a Deus. Olha só o que ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Se você ama o mundo, você não ama Deus. Não dá para amar os dois ao mesmo tempo. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Ele está sendo muito duro aqui com a igreja, com todos nós, né? Se amamos o mundo, então não amamos a Deus como nosso Pai. Porque a natureza de Deus é santa. Ele não convive com o pecado. Tudo aquilo que desonra o nome de Deus não dá para a gente andar, né? Paulo vai falar sobre Demas. Ele escreve lá a Timóteo, falando sobre Demas, que amou o presente século e se afastou. Estava entre eles. Era alguém que andava com eles, mas se afastou porque amou o presente século. Não dá para a gente caminhar com Deus e caminhar com o mundo. Vai chegar uma hora que, né, vai estar tão fora do padrão que aí não tem como mais seguir, né? O amor ao mundo, ele pode sufocar o amor de Deus. Aliás, na parábola lá das sementes, do semeador, Jesus fala que às vezes a preocupação, o amor com as coisas da vida é como um espinho sobre a semente, vai sufocando, e aquela semente que estava tão bem, estava crescendo tão bem, ela começa a morrer. Então, João é muito claro: ou você ama a Deus ou você ama o mundo. Não dá para amar os dois ao mesmo tempo. Aí o verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que há no mundo, essas características do mundo caído, não tem nada de Deus aí. Não tem nada de Deus, né? A gente percebe isso em tudo nessa vida. De repente você fala assim: poxa, eu coloquei meu filho numa excelente escola. Será mesmo? Porque a pedagogia, ela tem fundamentos ali demoníacos, diabólicos. Ela vai ensinar seu filho a ser um bom, né, leitor, escritor, talvez até um doutor, vai passar na melhor faculdade. Mas será que aquilo que está sendo ensinado com respeito a valores é verdadeiramente bom?
A gente, como pai, tem que ficar esperto daquilo que está sendo ensinado. Porque a pedagogia, a psicologia, as filosofias dessa vida, elas estão carregadas de ideias demoníacas. E a gente tem que ficar muito atento, né? Porque as coisas do mundo não têm nada de Deus. E ninguém pode ter um verdadeiro amor a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Nós já falamos aí disso, né? O crente está no mundo, mas não é do mundo. Jesus já tinha falado isso lá na sua oração. Então olha só, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não procede de Deus. Isso é do mundo, não é de Deus. Olha só o que ele fala, a concupiscência, a palavra concupiscência são desejos fortíssimos, às vezes até incontroláveis, né? Desejos fortíssimos, vontade extrema, cobiça, são as traduções possíveis para concupiscência. E ele dá aqui 3 motivos, né? 3 questões aqui, ó. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência da carne são os desejos ilícitos que são característicos da humanidade depravada. Vamos pensar em qual o grande apelo de todos os tempos para a sociedade? A sensualidade. A sexualidade em desacordo com a Bíblia. A gente estava conversando, eu e a Renata, um tempo atrás, e ela mesma citou um negócio que é verdade. Você começa a olhar alguns programas de televisão do nosso tempo, a gente foi criado no tempo da ditadura, tinha censura para isso, para aquilo, isso era muito bom. Mas você começa a olhar alguns programas e fala, meu Deus, a gente assistia isso e não se escandalizava? Vamos pensar no Chacrinha? O que era aquelas dançarinas do Chacrinha? Que sensualidade absurda já sendo colocada para a sociedade para aceitar aquilo como normal. Não é? Novelas, você percebe as roupas da geração anos 80, uma roupa muito provocante. Mas a gente estava ali tão entretido com a história, com o enredo. Eu lembro que naquela novela Rock Santeiro, né, a viúva porcina tinha lá uns colares, fazia barulho e tudo mais. A criançadinha toda usava, achava legal. Mas o papel dela era de uma prostituta. E a gente achava legal, achava normal. Vejam como o mundo vai entrando na nossa família, na nossa vida, de uma forma que você não fica atento. Aliás, a ideia de entretenimento é desligue o cérebro, você precisa descansar. E quando você descansa, você não tem mente crítica para ver o que está acontecendo ao seu redor. Esse é um problema muito sério que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o apelo à sensualidade, à sexualidade é fortíssimo. No nosso tempo hoje está mais escancarado ainda, né? Hoje, Malhação, que há tempos atrás era uma novelinha boba de adolescente, hoje tem tudo quanto é coisa abominável para Deus. E passa para adolescente, sei lá que horas que passa, 5, 6 da tarde, alguma coisa assim. Então a gente começa a perceber que nós vamos nos acostumando com esse mundo, e não pode ser, a gente tem que ser contrário ao mundo, né? Porque os nossos desejos já são favoráveis às coisas ilícitas. Aos desejos carnais, né? Que vão gratificar a nossa mente carnal, mas vão destruir a nossa alma e desonrar o nosso corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. E a gente não pode concordar com aquilo que está sendo ensinado com relação à concupiscência da carne pela nossa sociedade. Podemos pensar na concupiscência dos olhos, né? A vontade de olhar o que agrada a Deus é o que tem que ser no nosso coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, diz Jesus, né? Se você olhar para as trevas, que grandes trevas vai ter na sua vida. Jesus diz isso lá no Sermão do Monte de novo. Não é? Então, o que a gente está olhando? E a gente pode pensar, né? Um dos grandes apelos hoje, a pornografia e a facilidade disso para a nossa sociedade. Coisa que antigamente se tinha em banca de revista, hoje você tem na internet. Qualquer pessoa entra e faz o que quer e entra em sites. Então o negócio é complicado, a gente tem que tomar muito cuidado. Desejar a beleza das coisas da vida, porque tem muita coisa bonita, mas divorciado do amor de Deus, isso é ruim, isso vai trazer trevas. Isso não vai trazer vida, vai trazer morte para a gente. Aliás, esse negócio de olhar, a concupiscência dos olhos, é o primeiro jeito de Satanás pegar a gente no pecado. Vamos pensar nos exemplos? Como é que começou o pecado na humanidade? Quando Eva e Adão comeram do fruto? Não. Quando ela viu que era um fruto desejável, quando ela desejou aquele fruto, ela olhou, não é? Foi a tentação de Satanás, perceber que era algo muito desejável, então ela olha e ela deseja, ali já entrou o pecado.
Mesmo que não tivesse comido, já pecou. Né? Porque ela já está desejando aquilo que era desagradável a Deus, era desonroso ao Senhor, traria a morte. Mesma coisa com Davi. Davi pecou quando cometeu o pecado com Batseba? Não, ele pecou antes. Quando ele olha para aquela mulher, pergunta quem é, dizem a ele que é uma mulher casada, aliás, casada com um dos seus melhores soldados, e ainda assim ele vai adiante. Ele não recua. Ele podia ter falado, poxa, é uma mulher casada. Eu não posso ir passar daqui. Mas não, ele deseja. Ele vê e começa a desejar. A mesma coisa Acã. Aliás, o pecado de Acã é muito interessante, porque mostra o que acontece com a gente quando a gente peca. Vejam o que está escrito lá em Josué 7:21. Eu vou ler, não precisa abrir aí não. Quando vi, olha só o Acã justificando-se diante de Josué, diante do tribunal feito ali, né? Olha só o que ele fala. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônia e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os e eis que estão escondidos na terra no meio de minha tenda e a prata por baixo. Os verbos são muito interessantes aqui. Olha o que ele diz. Quando eu vi. Primeiro eu vi. Depois ele fala assim. Eu vi, eu cobicei, eu tomei e eu escondi. O que acontece com o pecado? Primeiro você vê. E aí você começa a cobiçar. E aí você começa a tomar. Mas você esconde, você não admite. Foi o que Adão e Eva fizeram, foi o que Acã fez, foi o que o Davi fez, foi o que a gente faz quando a gente peca. Até que Deus vem com seu Espírito Santo no nosso coração e quebra a gente, não é? Como fez Natã com Davi, você é o homem. E aquilo quebrou o coração de Davi. E Davi voltou-se para Deus em arrependimento, em confissão, e contou para todo mundo o que havia feito. Porque ele não podia mais segurar aquele pecado que estava com ele. É assim que acontece com a gente, porque a gente tem um Deus que, se a gente confessar, ele é fiel e justo para perdoar. E ele purifica. Mas quando a gente tenta esconder, a gente tem problemas, né? Então a gente não pode, aliás, a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos, porque tudo começa no olho, no pensar, né? No que a gente está pensando ou cobiçando. E aí ele vai falar não só da concupiscência da carne e dos olhos, como ele fala a soberba da vida. E o que é o soberbo? O soberbo é um fanfarrão que procura impressionar as pessoas com aquilo que ele possui. Ele acha que ele impressiona com aquilo que ele tem. Tá? Por exemplo, riquezas. O cara é rico, ele acha que é melhor do que alguém porque ele é rico. Não é? A posição social, porque ele tem um cargo assim, assado, porque ele tem um título, porque ele, né? É um soberbo. Porque as vestes muitas vezes demonstram que alguém soberbo ali. Eu falava para a garotada lá da Vila Paula, no sábado passado, que essa sociedade tem um padrão de beleza que quem diz que é de Deus? Por que eu tenho que usar roupa de marca? Para dizer que eu sou bonzinho, que eu sou legal? Tem muita gente não usando roupa de marca que é muito bom, que é muito crente. Mas o padrão de beleza é o fulano, o ciclano que usa, né, daquela roupa assim. Não é que você não pode usar. Mas quando isso faz parte da sua vida como algo muito importante, você não consegue viver sem aquela roupa de marca, aí o negócio fica difícil, né? Aí você está fora do padrão de Deus, você está sendo um soberbo, porque as riquezas, a posição social, as suas vestes, né, o desejo de brilhar e de ofuscar os outros. Tem muita gente assim. Não, porque fulano nasceu para brilhar. Nós nascemos para ser servos do Senhor. Nós nascemos para glorificar a Deus, para que Ele brilhe e não a gente. Importa que Ele cresça e a gente diminua, diz a Bíblia. Então a gente não pode ser soberbo de forma alguma. O soberbo é aquele que confia demais nos bens que ele tem, nos bens materiais, na posição que ele possui, nos recursos, né? Os recursos que nós temos. Aliás, a palavra que ele usa aqui é interessante, porque ele vai usar aqui uma palavra que vai usar também no capítulo 3, verso 17. É a palavra bio, de vida. Ele só vai usar aqui. E quando aparece essa palavra na Bíblia, é socorrer o necessitado. Aquilo que Deus te deu é para socorrer alguém que está precisando. É isso que João está defendendo. Então você não tem para você ou para se aparecer com o que você tem. Mas você tem para ficar atento. Onde Deus quer que eu use tudo aquilo que Ele me deu? Para a glória dEle.
A minha posição, meu trabalho, né, meus bens, eu tenho que usar tudo para a glória dele. Eu não posso confiar nos meus recursos, nas minhas posses, porque isso é o que marca o mundo. As pessoas do mundo confiam nisso, a gente não pode confiar nisso. Exemplos de soberba: Nabucodonosor chegou a ser humilhado andando como um animal por um bom tempo, Daniel 4. Herodes foi comido por bicho, tamanha arrogância. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado confiar em si mesmo, né? Não é isso que Deus espera da gente. Estou terminando. Alguns defendem que esses três, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, foi o que Satanás usou para tentar Jesus. E ele não pecou em nenhuma dessas coisas, né? Podemos pensar até em uma comparação. Concupiscência da carne, o pão, o desejo de comer ali, que era muito forte na carne dele. Ele diz nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus, que procede da boca de Deus, né? Os olhos, o reino desse mundo, eu vou, se prostrado me adorar, eu vou te dar tudo, né? Satanás, mentiroso, porque tudo é de Jesus, não é de Satanás. Ele, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. É mentiroso, para começar. Mas Jesus não fez isso, né? Ele não se curva a Satanás. E a soberba: olha, se você se jogar daqui, aos teus anjos Deus vai dar ordem, porque você é o filho de Deus. Os anjos não vão deixar você se machucar. E ele não tentou a Deus. Ele não foi soberbo. Ele tinha todo motivo para ser, mas ele não foi soberbo. Aliás, a Bíblia diz que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, que foi humilde, que não se usurpou em ser igual a Deus, diz Paulo aos Filipenses capítulo 2. E o último versículo aqui, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha só, o mundo e a concupiscência vai passar. Os desejos do mundo vão passar, os prazeres do mundo vão passar, né? O mundanismo com seus valores está chegando ao fim. Cada dia é um dia menos para tudo isso. Esse deve ser o olhar do crente. Aliás, já estou adiantando aqui o último capítulo de Malaquias, né, que a gente pretende expor domingo. Um dos focos é esse. É mostrar, você está preocupado com o que o injusto, o que o ímpio está ganhando, está fazendo? Está chegando ao fim, está chegando a hora dele prestar contas a Deus. Está tudo chegando ao fim, esses prazeres do mundo, né? O mundanismo com seus valores vai se aproximando do juízo final. O verbo aqui está indicando uma ação presente, está passando, está acabando. Não é? Está chegando cada dia mais ao fim. Mas quem faz a vontade de Deus, esse sim permanece eternamente. João, ele não está defendendo que é possível fazer a vontade de Deus de maneira perfeita. É importante dizer isso, né? Não é que enquanto você viver aqui no mundo, você vai ser perfeito e não vai pecar mais. Ele tinha acabado de falar que não. O pecado faz parte da nossa vida, a gente nem sempre consegue não pecar, mas a gente tem que lutar contra o pecado. E deixar ele apenas como um acidente, né? De repente aconteceu e eu peço perdão a Deus e me volto novamente. E mesmo assim como um acidente, também não se acomode dizendo, aconteceu, né? A gente tem recursos da parte de Deus para evitar o pecado, né? Quanto mais antenado com Deus, mais cheio do Espírito, mais conhecendo a Bíblia e vivendo a Bíblia, mais longe do pecado nós estaremos. A ideia, então, de João, de quem faz a vontade de Deus permanece, é uma referência aos crentes que desejam a vontade de Deus e que lutam por isso, lutar para fazer a vontade de Deus. Vocês lembram qual que é a oração dominical? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está dizendo ali? De novo, Sermão do Monte, né, de Jesus. Seja feita a tua vontade do jeitinho que é feito lá no céu. Lá no céu tem vontade de Deus o tempo todo. Os anjos estão ali prontamente para bater as asas e fazer a vontade de Deus. O que nós estamos pedindo a Deus na oração dominical é: Senhor, me ajude a ser obediente como são os anjos no céu. O Senhor pediu, eu quero fazer agora. Eu estou doido para obedecer. Essa tem que ser a motivação do nosso coração. O nosso esforço em fazer a vontade de Deus. E, interessante, né? Porque quem faz a vontade de Deus permanece eternamente, porque chegou a era do Novo Testamento. A era do Novo Testamento, o mundanismo está se desintegrando e é tempo de fazer a vontade de Deus. E aqui eu lembro e termino com isso. Eu lembro da palavra de Paul Washer, quando ele diz assim: todo mundo quer céu. Você pode perguntar para qualquer pessoa na rua: você quer céu para sua vida? Até o incrédulo, o ateu vai dizer que quer. Aliás, o iluminismo tentou criar um céu, não é?
aqui vai ser o verdadeiro céu, com a verdadeira política, economia, eu vou criar, e com o direito certo, eu vou criar um céu na terra. Conseguiu? Não. Todo mundo quer céu. E aí Paul Washer diz assim, o céu que você quer não existe, porque céu é lugar da vontade de Deus apenas e não a sua. Então a gente tem que se render para a vontade de Deus na nossa vida. Não podemos fazer a nossa vontade, mas somente a de Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém?